bem com vocês? Aqui é a Sofia do @SoftStudies e hoje eu vou fazer o vídeo aqui de longe que vocês mais me pedem, que é um tour pelo meu cantinho de estudos. Eu vou mostrar pra vocês tudinho, então esse vídeo talvez fique um pouco grandinho, mas vamos começar. Eu tirei minha cadeira para poder chegar bem pertinho e mostrar tudo com vários detalhes, porque vocês sempre me pediram um tour de pertinho mostrando cada detalhe do cantinho. E é isso que eu quero fazer hoje com vocês. Meu cantinho fica no meu quarto, em uma parte do meu quarto, e ele fica no meio de duas paredes, assim. E agora eu vou mostrar pra vocês todas as partes. As minhas duas prateleiras, porque agora tem mais uma, quem tá comigo há mais tempo sabe que antes era só essa daqui. Todos os meus quadrinhos, todas as minhas caixas, gavetas e aquele meu armáriozinho ali. Então, vamos lá. Então, eu acho que a gente devia começar mostrando de cima pra baixo. Então eu vou mostrar as prateleiras primeiro e depois eu mostro o resto. E vocês estão vendo aqui um pedacinho dos meus quadrinhos, que eu só vou mostrar o resto quando eu fizer o tour pelo quarto, que vai ser mais pra frente. E esses quadrinhos aqui, que são os dois mais próximos das prateleiras, foram os últimos que eu fiz. Eu tinha outras coisas aqui antes. Foram 2 DIYs que eu fiz lá no Insta. Então, se você quiser ver essas coisas que eu faço, principalmente agora no isolamento, vão lá no meu Instagram e assistam meus stories, porque eu sempre posto coisas bem legais. Então, essa prateleira foi a primeira que eu tive, até porque ela é do mesmo material da minha bancada. Porém, com o tempo e com o número de canetas que foi crescendo e a minha pequena famíliazinha de bebês, de canetinhas, foi aumentando, eu tive que criar outra prateleira. Essa daqui é de vidro. Eu já vi vários comentários de vocês perguntando sobre por que eu tenho esse tanto de caneta. Então, eu sempre gostei de caneta, mas eu não tinha nem um terço disso daqui. Algumas canetas, no caso, as que eu comecei lá no início do meu Instagram, foram a minha mãe e meu pai que me deram. Mas depois, quando meu Instagram foi crescendo, eu fui recebendo essas canetas das marcas. Então, tudo que vocês estão vendo aqui foram recebidos e presentinhos de marcas e lojinhas online que eu amo tanto. Isso tudo aqui é porque tudo que eu faço no meu Instagram, se você tá caindo aqui nesse vídeo de paraquedas, não me conhece muito bem, tudo que eu faço lá no Insta é em relação a estudos, lettering, artesanato, arte, DIY e todos esses tipos de coisa. Então, essas canetas todas, sim, eu uso todas elas. E tem mais nas minhas gavetinhas, então ainda vou mostrar pra vocês. Nessas 3 casinhas aqui, eu chamo de casinha, mas são 3 mini prateleiras que servem pra colocar caneta. Eu recebi elas da Easy 587, que foi uma das minhas primeiras parceiras. E isso daqui é pra colocar canetinha. Como essa daqui não tem como se fosse um conjunto inteiro, são canetas que eu não tenho um conjunto completo, eu deixo elas aqui. Ou então canetas que o conjunto é muito pequenininho, como essas 3 brushes aqui, que são marca-texto e brush ao mesmo tempo. O conjunto delas só tem 3, então eu deixo aqui. E aqui embaixo eu tenho cola em fita, algumas delas já acabaram, no caso essas 2, mas eu deixo porque eu acho que fica fofinho. Então todas as canetas que estão aí, basicamente, são canetas que não tem parzinho, não tem coleção. Aqui eu coloco coleçõezinhas, são caixinhas que eu achava que eram fofas e eu mantive as canetas dentro delas. Eu tenho um problema com embalagem de caneta, então vocês vão ver que eu tenho várias guardadas ainda. Não na prateleira, essas são as únicas embalagens que tem na prateleira, mas eu gosto bastante. Essa daqui eu recebi da Stabilo, eles me mandaram essa Stabilo grandona, que tem um monte de canetinha fine liner dentro. E essa daqui da Moody, da Japan Box, que eu recebi, que tem a embalagem da Moody, e eu amo esse selo deles, então eu mantive aqui. Eu não vou falar, assim, expressamente todas as marcas e todos os patrocinadores e parceiros, mas eu vou dar uma visão geral de tudo. Nessa prateleira aqui de baixo, eu coloco os meus marca-textos e as minhas canetas estilo fine liner e gel. Então, tudo que tá desde essa caixinha aqui até essa daqui é só marca-texto. Essas caixinhas aqui, elas são de colocar esmalte e maquiagem. Eu tô usando elas pra colocar marca-texto. Eu acho que é um jeito legal de dispor todos eles. Alguns dos meus marca-textos não estão aqui, mas basicamente esses aqui são os da Faber. Esses são o Stabilo e Tris. E esses aqui são os meus potinhos de Stella. Esse daqui é o meu potinho onde eu coloco as minhas Stabilo Swing Cool. Aqui todos os marca-textos em tons pastéis, que não tem uma famíliazinha muito grande, por isso não requerem um mostruário de caneta maior. E aqui todos os apagáveis, eu tenho bastante marca-texto apagável até, eu gosto bastante, eu acho muito prático. E aqui acabam todos os meus marca-textos.
partir daqui começam todas as minhas canetas em gel. Nesse potinho eu tenho todos os meus produtinhos da Moody, então não tem só as canetas em gel. Eu deixei a coleção normal, eu tenho todas as 038, tenho bastante dela porque eu amo essa caneta. Eu tenho a coleção das cores 05, marca-texto, mais marca-texto. E essas canetas aqui que são de clique. São as únicas duas de clique que eu tenho da Moody, mas eu mantenho nesse potinho também. E aqui começam as minhas queridinhas, meus amores, que são as minhas Sarasa Clip. Quem me acompanha sabe que essa caneta é a minha paixão da vida e que eu amo muito elas. E a Sarasa, ela é mesmo de colecionar, tipo, mesmo. Elas são canetas em gel, eu tenho o kit de cores normais, pastel, esses aqui que tem mais de uma cor dentro da mesma caneta. E eu tenho as edições limitadas. A Inspired me manda toda vez que chega uma coleção nova, tipo essa daqui, que é do Shiba, e essa daqui, que é do Snoopy. Eu gosto bastante desses dois personagens, então ela me mandou as edições limitadas. Aqui eu coloco todas que são de personagem, e aqui eu coloco todas que são das coleções normais. E também deixo aqui o 04, porque eu adoro a caneta preta 04 da Sarasa. Aqui tem todas as canetas Juicy e Pop LOL. Eu tenho das duas nesse potinho. As minhas Juicies eu que comprei. Eu comprei o pack que tinha todas as cores normais. E em seguida eu fui recebendo várias cores novas da Pop LOL e também recebi uma Juicy. Eu acho que foi da X-Star, que é 05. É a única 05 que eu tenho. O resto todos são Pop LOL 07. Aqui, a minha caixinha da Pentel. Não tem só caneta, tem lapiseira também. Embora tenha um potinho só pra lápis, um potinho só pra lapiseira. Eu amo de paixão as lapiseiras da Pentel. A primeira lapiseira que eu tive na vida foi da Pentel. E essas aqui são de uma coleção nova deles, eu fui a primeira a receber. Que são as canetas que são as lapiseiras da Pentel Quick Click. Elas são muito boas. E nesse potinho eu coloco também as minhas canetas da Energel, que eu adoro. A minha E+, que é lapiseira, caneta, tudo junto. E essa coleção aqui, que é Fiesta, que também é nova deles. Aqui já começam as canetas que são hidrográficas, elas são fine liners, mas são hidrográficas. Aqui eu tenho as da Twin Tone, da Tombow. Eu amo essas canetas para fazer subtítulo, eu levo sempre no estojo da Sophie. Mais Stabilo é curiosidade, eu tenho bastante caneta da Stabilo, inclusive eu tinha... Primeira vez que eu comprei Stabilo, eu comprei mesmo, e aí eu comprei as 6 cores pastéis. Depois eu recebi o kit inteiro e depois eu recebi de novo, então a maioria eu tenho duplicada, algumas eu tenho até tipo 3. Eu tenho aqui as minhas canetas da Faber, eu amo essas canetas, amo mesmo, então aqui eu só deixo as cores básicas. Aquela minha caixa grande que tem todas as cores que eu recebi da Vestibulando, eu guardo dentro do meu armário, então ela não tá aqui agora, mas essa daqui eu deixo pra usar no dia a dia. E aqui tem canetas esferográficas coloridas. Tem as da New Pen, que eu amo, que é a Sensations. É uma caneta esferográfica maravilhosa. E as da Faber, que eu também recebi da Faber, que é a Trilux. E agora vamos pra prateleira de cima. Eu quis começar por essa, porque a maioria de vocês já conhecia. Aqui eu tenho esse potinho onde eu coloco todas as minhas lapiseiras. Pelo menos as que eu uso, assim, no meu dia a dia. E, tipo, tem de todas as marcas aqui, tem New Pen, tem Zebra, tem Tombow, tem umas que eu não sei a marca, mas que são fofinhas. Tem várias da Pentel, de todos os tamanhos possíveis, desde 03 a 09. Tem da Cis, tem várias lapiseiras da Cis, porque elas são muito boas. Enfim, são todas as lapiseiras que geralmente eu levo no estojo da Sophie. Aqui são as canetas Broadline. Eu ensinei no meu curso como fazer lettering com elas. Eu comecei com as canetas da Crayola, algumas delas já estão secas, mas eu deixo aqui porque eu amo esse kit e me lembra de quando eu comecei, então eu mantenho aqui. E as da Faber, que tem 2 cores, que eu também sempre faço tutorial de como usá-las para lettering. E eu mostrei no meu curso bonitinho como é que você faz o lettering certinho, igual de brush, com essas canetas aqui. E tem também as vai e vem. Esse potinho aqui não tem um tipo de caneta específico. Eu deixo tudo que eu uso pra fazer aquarela. Então, tem essas canetas aqui que são water brush, tem pincelzinho. E geralmente coisa que eu uso pra desenho e não pro lettering em si.
Aqui eu tenho as minhas canetinhas de ponta Field, que são as minhas brush pens, que tem a ponta bem pequenininha. Aqui as da Pentel, aqui as da Tombow. E aqui começam as brush pens de ponta grande com as da Liu Pen, que eu amo, e vocês sabem. Todo workshop meu tem essas canetas, elas são ótimas para quem tá começando. E aqui do lado tem as da Koi, as da Crayola, que hoje deixo junto com as da Faber, que também são muito boas, eu recebi juntas. Outras brush pens da Crayola, não, aquelas eram Broadline. Essa daqui é a brush pen. Eu não comecei com elas, eu recebi elas depois, mas elas são muito legais. Aqui tem as da Staedtler, e eu adoro elas. E eu recebi da Vestibulando. Indo pra esse lado aqui, eu tenho as brush pens da Artline Sticks. As brush pens da Stabilo, que eu recebi da Vestibulando e que eu adorei. E também as minhas canetas da Stabilo, que são 68. Aqui tem as brushes da Ginza da New Pen. Eu poderia ter deixado perto das outras brushes que tem a ponta pequena, mas como elas têm o corpinho branco, eu deixei perto das Mildliner, porque achei que combinou. E elas são maravilhosas e eu adorei. A qualidade é muito boa, eu recebi deles. É perfeita essa brush. E ela parece muito com as brushes gringas, então eu deixei tudo perto, porque eu achei que combinou. Aqui tem todas as minhas brushes da Zebra. Eu adoro essas brushes também, a ponta é muito boa. E eu tenho aqui as minhas brushes da Cis. Todas as brushes da Cis que eu tenho estão aqui. Então eu tenho essas aqui que são da Cis Graph, que tem uma ponta um pouco pequena. E essas aqui que são metálicas e tem a ponta maior. Para finalizar a categoria de brushes, a gente tem as da Ecoline, que são meio que aquareláveis. Quando você aplica mais força na caneta, ela deixa tipo um efeito degradê, então é muito legal. E aqui o meu potinho de lápis, eu personalizei, é uma canequinha que eu escrevi com giz líquido e eu coloquei todos os lápis que eu tenho, inclusive esse daqui que eu fiz nos stories. Agora nós vamos descer para a bancada. Eu fiz várias mudanças na minha bancada esses dias, então eu queria mostrar pra vocês. Vou começar por esse lado. Uma coisa que eu fiz que eu adorei foi ter colocado essa prancheta da Fina Ideia na parede. Ela era uma prancheta que vinha com um calendário de mesa e eu transformei em como se fosse um quadrinho para colocar todos os meus post-its e notinhas adesivas. Aqui tem alguns quadrinhos. E aqui eu coloco brush pens, as que eu uso constantemente. Geralmente para desenho e para aquarela. Sim, eu uso brush para aquarela e eu mostro bastante das minhas aquarelas lá nos stories. Então eu tenho essas aqui que são da Artist Loft. Eu comprei na Michaels quando eu fui e eu adoro essas brushes porque elas parecem muito com Tombow. Nessa caneca aqui, linda. A minha caneca de pandinha, que todo mundo fala bastante dela, com todas as minhas canetas da Tombow. E essa caneca de medicina que eu ganhei da Papelote, onde eu coloco todas as minhas mild liners. Aqui os marca-textos, as brushes ficam na prateleira. E tem esse gatinho aqui atrás que é da Watt, e uma lâmpada e também uma caixinha de som. Você pode regular a intensidade, a cor da luz e você pode colocar música, o que eu amo. E eu vou deixar o cupom pra vocês, porque eu amo os produtinhos da Watt, vocês sabem que eu tenho vários. Passando pra cá, eu tenho o meu quadrinho magnético, eu coloquei várias polaroids minhas nesses ímãs que eu ganhei. E também esse desenho que eu fiz usando o brush da Tombow e alguns adesivos espalhados. Aqui tem os meus cadernos. Como eu tô tendo aula online agora no isolamento, eu tô colocando os meus cadernos aqui, fica mais fácil de pegar tudo na hora. E o meu caderninho do Integine, que eu coloco todos os meus deveres de casa e todas as coisas que eu preciso fazer. Inclusive, eu sou embaixadora do Caderno Inteligente nesse ciclo, então esses aqui são os meus. São da coleção da Watt e eu amo. E aqui o estojo da Sophie, que esse domingo eu fiz junto com o pessoal numa live lá no Instagram, por isso que não teve aqui. Agora que a gente tá de quarentena, eu tô fazendo em live. E aqui estão todas as canetas que não estavam nos potinhos delas, porque estavam no estojo. Aqui eu tenho papelzinho pra escrever coisas e fazer notas. É tipo Chamex Mini. E aqui eu tenho várias caixinhas da Fina Ideia, muito lindas, da coleção de gatinho. Nessa eu coloco bloquinhos adesivos. Na outra eu coloco as minhas Wimball Sigma. Aqui todas as minhas canetas brancas, todas as minhas canetas da Sakura Pigma.
todas as minhas canetas Posca. E aqui todas as canetas pretas, tipo Unipin, brush e caneta fina. E algumas brushes latas. Aí eu tenho uns quadrinhos que eu amo, que são cartões postais de Buenos Aires. E eu tenho aqui a minha caixa de washi tapes. Na verdade, são 3 caixas, o pessoal acha que é uma só, mas são 3, que eu divido assim. Aqui tinha horário de prova, mas como a gente não tá tendo mais prova mesmo, vamos ter que refazer tudo. E aqui eu tenho algumas soltas, algumas divididas, e essas aqui estão em 3 divisões. A maioria das que estão nessa caixa são da Simply Gilded, então eu deixo todas aí. E o resto são de marcas variadas, e aí eu deixo eles soltos por aqui. Em cima da bancada também eu costumo deixar o meu iPad, porque eu uso ele pra praticamente tudo. Quando eu coloco música nos stories, eu coloco naquela caixinha de som e a música vem no aplicativo do iPad. Eu uso ele pra desenhar também, eu uso pra muita coisa de estudo, então ele é extremamente versátil pra tudo isso. E eu uso no meu dia a dia pra estudar. Então eu deixo ele aqui, ele tá sempre na minha mesa em algum lugar. E agora nós vamos pra essa parte aqui. Em cima desse criadinho eu deixo algumas coisas também. Aqui eu deixo o meu planner. Vocês sabem bastante do meu planner, eu mostro muito como faço ele. E agora eu tô fazendo memory planning, então se você quer entender direitinho, veja os meus outros vídeos e também os meus stories. Aqui eu tenho o meu cutting pad. Junto com as canetas brancas eu deixo um mini estilete que eu uso quando eu tô fazendo planning pra cortar as washi tapes. E eu deixo isso daqui porque eu não quero estragar minha bancada. E aqui tem a minha bíblia, que também tem lettering e é muito fofa. Nessa parte de cima eu até organizei elas com vocês nos stories. Eu tenho várias seções de várias coisas, então é tudo que eu tenho repetido que eu deixo nessa gaveta. Aqui é tudo que eu uso pra, tipo, todos os meus carregadores, todos os meus fone, tem microfone, cadê? Tem meu lapeguinha aqui, tem coisa pra gravar, esse controlezinho aqui que eu uso pra ativar os vídeos. Enfim, tudo que tá relacionado a celular e a gravar vídeos do YouTube e do Instagram tá aqui. Aqui todos os meus clips, nessa caixinha e nessas outras. Aqui também tem mais clips. Isso daqui é uma caixinha de relógio da Posse. Eu não coloco mais o relógio aqui, eu coloco os clips. E aqui tem mais caixinhas separadas. Aqui tem todas as minhas borrachas, eu deixo elas todas aqui. Todas as minhas fitas corretivas. Os bloquinhos adesivos que não couberam nas minhas outras gavetas. E a maioria das borrachas e das fitas corretivas que eu tenho são da Vila de Papel. Tem bastante coisa da Vila de Papel aqui. Inclusive tem alguns clips que foram também. Tem vários bloquinhos adesivos que não couberam nas minhas gavetas, que eu vou mostrar logo depois que eu terminar aqui. Lá atrás tem mais. Tem bastante mesmo. Aqui tem esse bloquinho que uma amiga fez pra mim quando eu completei 500 seguidores. E ali eu tenho todos os meus grampeadores e fita adesiva, pra quando precisa, mas eu geralmente não uso muito. Então, nessa gaveta tem bastante coisa, eu coloco tudo que eu preciso à mão, geralmente no dia a dia, mas não uso com tanta frequência também. Aqui tem todas as minhas colas e um compasso. Aqui tem todos os meus refis, grafite e também grampo de colocar no grampeador. Aqui eu tenho tinta para as minhas canetas tinteiro e uma tesourinha. Aqui atrás eu tenho todas as minhas réguas. Aqui eu deixo alguns apontadores e uma caixinha de som. É meio aleatório, eu sei, mas foi o lugarzinho que eu encontrei pra tudo. Aqui tem esses papeizinhos aí, são tipo etiquetas. Um carimbo com a tinta do carimbo embaixo. Apontador. Uma trena. Borrachinhas. Aqui eu tenho papelzinho de envelope pra fazer carta. E aqui eu tenho clips de várias cores e vários tamanhozinhos diferentes. Bloquinhos adesivos. E esse bloquinho aqui da Quero Craft, que é de colocar
coisas que você acertou nas questões e tentar calcular quantos erros e quantos acertos você teve. Eu tenho uma calculadora aqui, bonitinha, pequena, bloquinhos de to-do list, mais um, esse daqui é da Grafitando. Aqui tem vários papeizinhos também de cartinha. E aqui atrás tem todas as minhas fichas do caderno inteligente. Aqui tem um daqueles furadores para fazer furo de fichário, da época que eu usava fichário. Aqui tem várias rodinhas de colocar nessa régua, que é muito legal, eu sempre quis ter uma dessas. E foi a Lumint Box que me enviou. Aqui tem essa minha caneta, eu deixo ela dentro do veludinho, mas ela é minha caneta da Swarovski. Ela é muito linda e eu morro de medo dela arranhar, então eu deixo ela longe das outras, dentro do veludinho mesmo. Aqui tem a minha Apple Pencil, eu deixo ela dentro da caixinha. E aí tem alguns acessórios dela que estão guardados aqui dentro, tipo pontinha reserva e essas coisas do tipo que vieram junto. E nessa gaveta aqui de baixo tem todas as canetas que eu não deixo à mostra, não por intenção. Eu uso muitas canetas que estão aqui, mas elas ficaram sem casinha aqui em cima, então como não vamos fazer uma terceira prateleira, pelo menos não por enquanto, eu vou deixá-las aqui, principalmente porque eu amo as embalagens dessas canetas, tipo a da Emote. A embalagem da Emote é perfeita. E as caixinhas de Staedtler também são, porque dá pra dobrar e fica bonitinho em cima da mesa, então eu mantive as duas. Essa daqui é a Triplus Roller, então ela é esferográfica, e essa é a Triplus Highlighter, então ela é uma caneta tipo magueável, a pontinha, então dá pra fazer brush lettering, mas ela é marca-texto, então você que decide o que você vai fazer. Aqui tem alguns marca-textos especiais, esse daqui é marca-texto da Tombow. E esse daqui que é muito fofinho, ele é da Uni, tipo Uniball e tal, mas ele é do Cinnamon Roll, que é um personagem que era tipo amiguinho da Hello Kitty, que eu amava quando eu era criança, então eu sou doida com esse kit de marca-texto. E tem muito mais canetas, tem caneta que faz duas linhas ao mesmo tempo, caneta que é tipo a Mild Liner, mas chama Milk Liner. Enfim, tem muitas canetas aí pra baixo. Aqui tem as minhas canetas da Emily Lee, que são da Pilot, mas é uma edição especial. Eu amo essas canetas, elas são muito, muito, muito boas. Então, e o pacotinho também é lindo, então eu deixo aqui. Tem canetas da Trisgeek, eu acho que tem lá pra baixo também. Mais marca-texto daquele apagável. Caneta colorida em gel e mais aqueles Boss Mini. Aqui eu tenho lápis de cor, esses dois são da Faber, é o pastel e as cores normais, mas que desenham em papel preto. Eu amei esses lápis de cor, sempre usei Faber na escola. Aqui tem alguns dashboards, que são do Happy Planner. Eu tirei esses daqui de dentro do meu planner do ano passado, mas eu não passei pro meu desse ano. Aqui atrás eu tenho uma caixinha da minha Lemme, mas eu não tive coragem de me desfazer dela, então eu deixo aqui. E algumas capinhas de celular que eu não tô usando por agora, que são as minhas capinhas transparentes. Eu uso uma capinha verde, aquela da Apple. E nessas gavetas é isso. E por fim, uma das partes que eu mais gosto da minha bancada, que a minha bancada, minha mãe, quando ela mandou fazer, ela pediu pra fazer duas gavetinhas que são bem fininhas, então elas têm a grossura de mais ou menos 3 dedos, é bem pequeno mesmo. E essas gavetinhas, elas foram feitas para bloquinhos adesivos. Gente, a minha coleção de bloquinho adesivo é enorme. Eu amo demais e praticamente todos eles eu recebi da Memofix, lá da Argentina. Eu amo, amo, amo de paixão os bloquinhos deles porque eles têm uma variedade muito grande de estampas, cores, então tem cor de bloquinho que você não vê em nenhum lugar e eles têm, com certeza. Eles têm mármore, eles têm bloquinho roxo, verde, todas as estampas. E esse daqui não é deles, eu acho que é um dos únicos que não é deles, é da Coffee Monsters Co., que eu recebi da minha amiga Cecília. E, enfim, aqui ficam a maioria que eu não abri, porque como eles são maiores, eu não uso eles tanto no meu dia a dia. Os que eu já usei, eu já tirei o plastiquinho, mas aqueles que eu não abri ainda, eu deixo com plástico, porque eu não quero abrir agora, eu tenho medo deles perderem a cola. E aqui estão todos os pequenininhos, eles eu sempre levo no estojo, então todos eles já estão abertos. E aqui tem todos os tipos possíveis. E aqui de baixo tem aquelas reguinhas
marca-página, eu deixo elas aqui. A maioria dessas que eu tenho, eu levo pra escola, eu tenho uma dentro do plástico de cada caderno meu, mas essas duas estão aqui. Eu tenho certeza que tem alguma desses cadernos. Sim, tem sim. Esse não tem, mas eu sei que o meu de matemática tem e o meu de português também. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Vocês já me pediram demais. E eu queria muito trazer pra vocês, mas como é um vídeo longo, eu não tinha muito tempo pra gravar. Mas agora tá aqui. Vocês já conheceram o meu cantinho todo. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no meu Instagram, no meu TikTok e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo da Sol e até a próxima!